Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de matemática. Na aula de hoje a gente vai continuar, aprofundar, na verdade, os estudos que a gente começou sobre as equações exponenciais, mas mais agora no ponto de vista da função, né? E especialmente na aula de hoje a gente vai trabalhar com o gráfico da função exponencial. Então, na última aula, vocês trabalharam com as equações, né, exponenciais 2 que eu chamei, então, é um aprofundamento das equações exponenciais, né, tinha o vídeo para vocês assistir e a lista lá da apostila 27 para vocês praticar. A minha ideia, então, é eu trabalhar, então, primeiro com a explicação da função exponencial, na aula de hoje, com a resolução dos exemplos, e daí depois a gente pode tirar as dúvidas, né? Se ficou alguma questão lá, com alguma dúvida, com alguma dificuldade, né, eu posso recapitular. Também em relação ao SIGA, né, que a gente está sem acesso ainda, se vocês precisar dos links dos vídeos das aulas passadas, também eu posso depois disponibilizar para vocês, tá? Dá para fazer durante finzinho da web, só me lembrar, me pedir, eu copio e colo aqui os links, que isso está no YouTube e eu consigo resgatar bem fácil. Certo, pessoal? Alguma questão ainda? Eu ia comentar sobre esse negócio do SIGA aí, que se o senhor botou a aula lá, não, acho que não deu pra ver, porque o SIGA caiu quarta, por aí, a nossa aula é quinta, então eu não me Não, lembro quando que é ele na caiu. sexta que ele caiu. Foi na sexta? Ah, não, então de boa. Uhum. Não, mas de um jeito ou do outro não dá pra entrar lá. Então, Não, sim, sim, tem que resgatar os links, né? É só se alguém assistiu na própria quinta, no horário da aula, acho que conseguiu fazer. Pessoal, vou desligar aqui a minha câmera, então, para ficar a tela cheia. Então, nós vamos começar a falar sobre a função exponencial, do ponto de vista gráfico. Vocês podem acompanhar o material da aula na página 113 da nossa apostila. Então, a gente parte do problema de uma definição, né? Então, que seja A um número real, positivo, diferente de 1, né? Então, esse A pertence ao conjunto dos números reais, né? Então, aqui no parênteses está a simbologia matemática para o que está escrito aqui, né? Um número real, né? Positivo, diferente de 1. Chamamos, então, uma função exponencial, né? De base a função que pode ser escrita, né, na forma de a na x. Então, f de x igual a na x. Então, eu falei já para vocês lá naquela primeira aula, quando começamos a falar de exponencial, que é a diferença de todas as funções que vocês estudaram até agora, né? A variável, né, o x, sempre agora vai estar no expoente. Então, até às vezes, enquanto os alunos, quando começam a estudar a equação exponencial, ou a função, né, acaba confundindo, porque a vida inteira só trabalhou com o x embaixo e acaba entendendo que isso aqui é como se fosse um 5x. Né? Na verdade, não, isso aqui é um 5, né? Embora ali, e dá para ver que ele está em cima, mas quando você olha uma primeira vez, talvez não perceba. Ó, é um 5 elevado num x em cima, tá? Ele não está embaixo. A mesma coisa aqui, ó. É o 0,4 com o x em cima, no expoente, elevado na x. Aqui, então, eu tenho o 2 na x e depois menos o 4. Uma raiz de 5 elevado na x. Então, esses são exemplos, né, de funções exponenciais. Você tem uma f de x igual a alguma coisa elevado na x. Então, a função y igual a e na x, né, essa função aqui, eu posso ter um e embaixo, ó, e elevado na x, é também uma função exponencial, cuja base é um número irracional. Esse e, né, equivale a 27182. Né? Então, o número e ele é irracional, isto é, não pode ser obtido como consciente, né, como uma fração, mas ainda ele é um irracional transcendente. Né? Isso significa que não existe um polinômio com os coeficientes inteiros que anule o x igual a e. Esse e, ele também é chamado de número de Euler, é um matemático suíço. Então, ele é um número muito importante com uma grandeza
física, ele tem várias aplicações que pode aparecer o E. Esse E vocês acham na própria calculadora, para vocês verem como ele é importante. Ele tem um Ezinho junto na tecla do LM, só que ele está em outra cor na calculadora. Se vocês tiver a calculadora ou no celular, vão ver um Ezinho virado. Então, o Ezinho, ele vale esse valor. Tá? Então, a base, ele também pode aparecer aí nas funções. E aí, gente, a gente vai analisar agora o gráfico, né? Então, o que consiste o gráfico de uma função, então, exponencial? Tá? Então, o gráfico de uma função exponencial vai ser uma curva, né? Que vai começar a crescer muito rapidamente. Né? Então, tipo assim, você vai aumentando os valores do x, você vai ver que aqui cresce muito rápido. Por isso a gente costuma dizer um crescimento exponencial, né? Ou um decrescimento exponencial. Vai aumentando o x, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e tendendo para algum lugar aqui. Essas são as duas características das funções, né? E aí tem uma característica interessante para descobrir se a função é crescente ou se ela é decrescente. Então, vocês podem observar aqui nos gráficos que a função vai ser crescente, ó, ela vai estar aumentando, então nesse caso aqui, quando o valor do A for maior do que 1. Tá? Lembra que nós estamos falando da função y igual a na x, tá? Então, este A, que é a base da função, né? Então, quando esta base for maior do que 1, então ela vai ser crescente. Né? Então, eu poderia ter a função aqui 2 na x. Então, o A é maior, então ela é crescente. Né? Estou dizendo que isso aqui é uma representação genérica, mas só para entender que quando A é maior do que 1, então eu tenho uma função crescente. Quando o meu A for menor do que 1, né? Fazer a leitura aqui da inequação. Ó. O A é maior do que 0 e o A é menor do que 1. A maior, a boquinha sempre ele faz essa leitura. Olha para o A boca está aberta, aqui tu lê A maior que 0. Olha para cá, a boca está virada, menor do que 1. Então, isso aqui é entre 0 e 1. Então, a função é decrescente. Tudo bem até aqui? Coloca lá no... Quem está chegando, um oi, um bom dia ou um ok, para mim ficar registrando aí que vocês estão me escutando e participando. E se tiver dúvida aqui do crescente e decrescente, já pergunta, tá, gente? Deixa eu ver, o Bruno colocou lá. Professor, é 0 menor do que A e A menor do que 1. 0, 0 menor. É que, Bruno, a gente faz a leitura do A. Tá? O 0 seria menor do 0 menor do que A, tá certo. E A menor do que 1, tá certo. Mas você entende que é mais comum a gente olhar para o A e dizer que o A é maior do que 0 e que o A é menor do que 1. Ou seja, que o A tem que estar entre 0 e 1. Qualquer valor que está nesse intervalo entre 0 e 1, então está valendo. Mas está certo que você escreveu também. Mas a leitura fica mais fácil de você compreender do que a gente está falando. E fica talvez até mais fácil identificar isso, Bruno. Você pensar na reta, né? Então, aqui está o 0 e aqui está o 1. Então, por exemplo, aqui está o 0,5, 1/2, 1/3, né? Então, todos os números que estão entre esse intervalo, 0 e 1, então ó, o A é menor do que 1, então valores menor do que 1 para cá,
e maior do que zero para cá. É isso que quer dizer essa escrita, então. Vamos por exemplo, ó, vocês têm na apostila, quem tem a apostila impressa, vai poder completar agora ali na apostila. Ó. Faça o esboço do gráfico das funções abaixo e análise gráfica, né? Imagem, domínio, se ela é crescente ou decrescente. Para a gente representar a função exponencial nesse primeiro momento, a gente pode usar uma estratégia que é resolver esse gráfico através da construção de uma tabela. Tá? Então, eu posso construir uma tabela, né, onde a gente escolhe os valores para x. Então, em preto aqui são os valores que foram escolhidos. Né? Então, essa escolha, geralmente, ela ocorre para valores próximos do eixo do zero. Tá? Então, aqui você tem que lembrar que é o x, né? Aqui a gente tem que lembrar que é o y. Então, o gráfico. Então, eu parto da escolha dos valores próximos do zero. Então, que valores são próximos de zero? Ah, o -2, o -1, o 0, o 1 e o 2. Então, são esses valores próximos da origem que eu coloquei nessa tabela aqui, que chamei do eixo x. Então, no eixo x eu peguei o -2, -1, 0, 1 e 2. Foi escolhido. Sempre serão esses números? Quase sempre a gente pode escolher ali do -2 até o 2. Beleza, Júlio, tranquilo. Mas vocês vão ver em alguns casos que você pode escolher o 3, que você vai ter que pegar um número do meio, né? Então, dependendo do tipo de gráfico que você vai resolver, você pode adaptar, né? Então, pense que essa escolha do eixo X, para você ter uma representação visual do gráfico, pode ser escolhido outros valores, não necessariamente esses. Tá? Em alguns casos, ao escolher, conforme for a função, vocês vão perceber que vai dar valores numa escala muito grande. Então, essa escolha desse eixo aqui vai depender muito da função, né? E a partir da função dos resultados que você vai calcular, você pode ver, por exemplo, que fez um cálculo que deu 25. Então, fica muito ruim você representar, botar aqui 0 até o 25, e aí essa escala aqui dos valores menores vai ficar muito pequena, né? A gente não consegue trabalhar muito bem nela, tá? Então, nós vamos começar fazendo o quê? Substituindo na equação, né? Essa aqui é a minha função. No valor do x, eu vou colocar os valores, ó. Então, 2 na -2, 2 na -1, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2. Então, eu troquei aonde eu tinha o x por esse valor que está aqui na tabela. Agora, a gente vai resolver. Quanto que é 2 elevado na -2? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 elevado na 2 ao quadrado, ou seja, toda essa parte do -2 aqui, ó, você pode jogar ele para baixo, como 1 sobre, e transformar o expoente negativo em positivo. Usar as propriedades aí da potenciação. Então, eu jogo para baixo e eu resolvo. 2 ao quadrado, 4. Então, deu 1/4. Depois eu vou ter que marcar esse 1/4, né? Então, 1/4 em decimal é quanto? 0 quanto? 0,25. 0,25. Obrigado, Arthur. Então, esse 0,25 me ajuda depois eu marcar o gráfico. 2 elevado na -1. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 2 na 1. Perceba que esse 1 aqui do negativo é esse 1 aqui de baixo, tá? Ele transforma em positivo. 1/2 é a mesma coisa que quanto? 0,5. 0,5, né, Lucas? É a metade, né? Agora, 2 elevado na 0.
Então, 2 elevado a zero tem uma propriedade lá das potências que diz que todo número elevado a zero vai resultar em 1. 2 elevado a 1, 2. 2 vezes 2, 4. Pessoal, me coloca lá no chat se está ok para fazer essa tabelinha e substituir os valores, ou se tem alguma coisa aqui que vocês ficaram com dúvida, já pergunta. Eu não peguei muito bem a parte de como definir os valores que colocam na tabela. Tá, os valores, Lucas, a gente acaba escolhendo os valores de x, do eixo x, próximos de zero, né? São valores próximos de zero. Então, por exemplo, peguei o 0, 1 e o 2, menos 1, menos 2. Valores perto da origem. Então, geralmente vai ficar nessa faixa de menos 2 até 2. Em alguns casos, conforme for o tipo da função, talvez você vai precisar calcular um 3, talvez você tenha que calcular um 5, talvez você tenha que pegar o menos 2 aqui, talvez não vai ser FIC, vai dar valor muito grande, né? Então, aqui a gente pode ainda escolher alguns valores, tá? Pode mudar conforme vem a configuração. Mas geralmente a ideia é pegar valores perto da origem, para ver como é que é o comportamento. Só que é uma ideia inicial quando eu tenho uma função, vamos imaginar assim, do tipo A na X apenas. Quando a gente começa a adaptar, que vocês vão ver isso nas listas, somou, multiplicou, modificou a função. Então, daqui a um pouco a gente vai ter que ampliar né, essa visualização da função e daqui a um pouco vai ter que se deslocar conforme tu vai substituindo os valores na tabela e você vai vendo que esses valores não estão enxergando o gráfico, né? Porque a característica do gráfico são duas curvas, né? Ou ela é crescente ou ela é decrescente. De todas elas têm essa ideia de crescer, né? Ou decrescer, né? Um aumento exponencial, né? Então, a gente pode ainda tem que mudar estes pontos conforme a função. Não sei se eu consegui explicar. Sim, entendi. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, agora nós vamos marcar os pontos no gráfico. Embora eu já tenha desenhado aqui usando o aplicativo para ficar mais fácil de fazer a curva, vocês vão fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o menos 2 e ligar com 0,25. Então, menos 2 é o x, e agora aqui eu tenho 0 e 1. Então, aqui é o 0,5, 0,25 aqui nessa metade. Então, aqui eu faço uma linha pontilhada e marco o ponto. Menos 1 e 0,5. Então, menos 1, 0,5 vai estar bem na metade. Marca o pontinho. 0 e 1. Então, 0 está aqui. Chega no 1 do y. Foi. Agora, 1 para o x e 2 para o y. Então, 1 para o x, 2 para o y. Marca o ponto. 2 para o x e vai chegar até o 4. Então, eu marquei todos esses pontos em azul, e aí você vai ligar esses pontos, e aí você vai ter essa curva que vai ser representado por esse gráfico tão exponencial. Muito provavelmente lá no ensino fundamental, né, quem estudou e fez alguns gráficos, tanto da função exponencial, exponencial não, isso aqui vocês não fizeram, quanto a função da parábola, lembra que a gente estudou a parábola, estudaram as retas? Alguém lembra de ter feito já uma tabelinha, marcado os pontinhos e ligar esses pontos? Geralmente essa abordagem que é dada no ensino fundamental, sem aprender as regras lá da função afim, a função quadrática que a gente estudou. Agora, para essa função exponencial, embora a gente tenha alguns conhecimentos, é interessante a gente criar a tabela para poder identificar um pouquinho dessa curvatura aí do crescimento. Tudo bem até aqui?
Acho que sim. Agora, perguntar ali crescente ou decrescente. Já coloquei a resposta, né? Vou fazer outra pergunta. Por que ela é crescente? Porque a linha começa no ponto menor aqui, negativo no caso, É vai. porque o Porque o valor A Porque A é maior que dela 1. é maior que 1. Ah, O valor de A dela. Muito bem. Então eu posso olhar que ela é crescente pela definição. Os colegas então falaram que o valor do meu A é 2, ou seja, o valor do A é maior do que 1. Mas o que o Lucas falou, vamos interpretar o seguinte, ó. Então, isso aqui é a estratégia inicial pensando na definição. Mas se eu pensar que a função, né, não por estar vindo só do negativo, mas quando eu estou olhando que eu estou aumentando o x e ela está aumentando o y bem rápido, ó, tipo, ela veio do negativo. Não é significado que só porque ela veio daqui que ela vai crescer, porque ela poderia vir aqui e decrescer. Mas o que é importante vocês pegar o que o Lucas disse é se eu estou aumentando os valores do x, tá? Então, se está aumentando os valores do x e os valores do y estão aumentando muito rapidamente, então isso também mostra para nós um crescimento. Né? Se aumentou o x, aumentou o y, aumentou o x, aumentou o y. Então ela também é um outro modo de ver esse crescimento. E o contrário também é verdadeiro. Tipo, você aumentou o x e diminuiu o y. Aumentou o x e diminuiu o y. Também mostra lá um decrescimento. O domínio da função é representado por todos os conjuntos dos reais. Tá? O que é o domínio? É você olhar para o eixo do x, né? Então aqui você está olhando para o eixo do x. E você pode se perguntar assim, qualquer valor que eu escolhi aqui para o x, pegar os valores quebrados aqui do meio, vai ter gráfico? Se eu pegar o 3 aqui, sim, vai achar alguma coisa lá em cima. Se eu pegar o menos 10 aqui, esse gráfico vai ter essa tendência de continuar para cá e continuar para lá. Beleza? Então, isso significa o domínio da função. Todos os reais. STR representa os conjuntos dos reais, que é os números positivos, os números negativos, os fracionários, os irracionais, são todos os conjuntos dos números. Tá? A imagem dessa função. A imagem dessa função é olhar aqui para o y. Ó. Aonde que tem gráfico nessa função? Então, você começa a olhar que o gráfico começa a partir do zero e sobe para cima até o infinito. Então, eu posso dizer, ó, debaixo do eixo aqui do y, né? Estou marcando o x aqui, né? Mas em zero, y igual a zero, como uma equação, ou a partir daqui para os valores negativos, não tem gráfico. Ó. Aqui embaixo não tem o gráfico da linha vermelha. Então, isso pode ser representado assim, ó. É os reais com o sinal mais. Então, o sinal mais é positivo. Então, isso aqui representa os reais positivos e o asterisco, então, diferente do zero. Porque essa curva aqui nunca vai encostar aqui no eixo x, tá? Ela vai tender, pode chegar a 0, 0, 0, 1. Bem pertinho do zero, mas ela nunca encosta no zero. Ô, professor, Fala. e se fosse uma parábola? Para você analisar domínio e imagem? É. Aí, assim, ó. Então, vamos imaginar, lembrar da parábola, né? Isso aqui é uma parábola. Então, a imagem ia fazer, tipo, a mesma leitura, né? Por exemplo, se a parábola tá para cima, reais positivos. Agora, aqui depende de onde é que ela tá. Por exemplo, se ela encostou aqui no próprio zero, seria só reais positivos, né? Agora, se ela desceu para baixo, né? Por exemplo, assim. Aí a imagem ia ser dada pelo y vértice, os valores maior que o y vértice aqui para cima. Ou menor, né? E o domínio também seria os reais, porque qualquer valor que você atribuísse aqui, né?
Então, também seria valores para parábola. Interessante essa observação lá na parábola. Acabei nem comentando muito, acho que, sobre isso, né? Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo? Vamos ver mais um exemplo. Então, o próximo exemplo é representar então a função 2/5 elevado na x. Né? Então, eu peguei aqui a minha tabelinha. Então, eu vou atribuir, então, 2/5 elevado na menos 2. Para a gente resolver isso aqui, nós temos uma fração elevada numa potência negativa. Né? Então, para mim resolver uma fração no expoente negativo, eu posso aplicar uma regrinha que vocês devem ter aprendido lá na sétima série, oitavo ano, acho que oitavo, potenciação, né? Sétimo, oitavo ano, que você pode inverter o denominador e o numerador, né? Você inverte, então, 2/5 elevado na menos 2 é igual a 5 sobre 2 na 2, né? Você transforma esse negativo invertendo a fração e você resolve essa conta. 5 ao quadrado, 25. 4 ao quadrado, 4. Então, você vai ficar com 25 dividido por 4, que é igual a 6,25. 2/5 elevado na menos 1. Mesma coisa. Inverte essa fração. O 5 vem para cima, o 2 para baixo. E fica, então, com 2/5, 5 meios na 1. É 5 dividido por 2, que é 2,5. 2/5 elevado na 0. Todo número elevado na 0 é 1. 2/5 na 1. Fica o próprio 2/5, que é 0,4. 2/5 na 2. É 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. 4 dividido por 25, aproximadamente 0,16. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Sim, até aí tranquilo. Agora vamos para o gráfico. Então, eu vou pegar menos 2 do x e vou ir até os 6 e pouco, ó, 6,25. A gente pega no menos 2, faz uma linha pontilhada até aqui, um pouquinho mais do 6, tá? E marca a bolinha. Menos 1 vai até o 2,5. Então, menos 1, 2,5 mais ou menos aqui. E vou marcar o ponto. 0 para x, 1 para y. 0 e 1. 1 para x, 0,4 para o y. Então, 0,4, né, gente? Ó, 0,5 está aqui, um pouquinho menos aqui. E o último, 0,1, 0,16, né? Então, bem pertinho aqui do zero já. Então, conforme vai ficando valores, né? Essa aproximação, esse desenho vai ficar sempre aproximado, né, gente? Ele não vai ficar sempre muito exato, né? Ficar aproximado. Então, gente, nós temos aí a representação da função e você vai ligar esses pontos e vai fazer o desenho, né? Lembrar que na função exponencial, ela tem sempre uma curvatura, né? Então, essa curvatura, né, tem que representar, então, esse decrescimento, né? Exponencial. Sempre tem um tipo aqui de uma curva. Esqueci de falar para vocês, mas agora eu lembrei, quando eu fui fazer o desenho do gráfico, que nos trabalhos das listas de vocês, eu falava bastante em aula, né? Que tanto a parábola, as parábolas, elas tinham comportamento crescente e decrescente, mas elas tinham curvatura, né? E teve gente que fez isso aqui, ó. Vocês acham que isso aqui representa uma parábola lá nas listas? Que me entregaram isso aqui nos desenhos, não foi 1 nem 2. Isso aqui é uma função até modular, pode ser, mas não representa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de fazer o desenho um pouquinho mais suave, né? Então, apresentar a parábola. Mesma coisa aqui.
Se vocês me entregar na lista, agora eu já vou aproveitar e já dar um espetáculo. Na próxima lista, se alguém fizer isso aqui nesse desenho aqui, ó, entregar uma reta, tudo errado daí, né? Não vou aceitar. Então tem que ter o comportamento de estar decrescendo, para entender um pouquinho do conceito do que a gente está estudando. Tudo bem? Tem aqui o gráfico, gente? Sim. Crescente ou decrescente, agora já botei aqui decrescente. Por que que é decrescente, então? Porque Vem do positivo pro negativo. o A está entre o. Como é que O era? A, Era o A, ele é menor maior que que zero e 1. menor que 1. Isso. 2/5 é quanto? 0,2. Ah, 0,4. 0,4. 2,04. Eu ia dizer, né, mano? Tudo bem. O Arthur sabe o que ele fala. Então ele está entre 0 e 1, isso? Isso. Então por isso é decrescente. Outra análise que a gente pode fazer cuida que acho que o Bruno que também falou, né? Ah, tá indo do negativo para o positivo. Só que não pode só falar isso, tem que dizer assim, ó, Bruno, que quando eu estou aumentando o meu x, o meu y está diminuindo. Então, ó, você saiu do -2, -1, 0, 1 e 2. O que foi acontecendo com os valores do teu y? Foram diminuindo, né? Eu aumento o x e diminui o y. Isso é a característica também de uma função decrescente. Tá? Então, vocês percebem que as duas podem ter vindo aqui do negativo, né? Só que a outra aumentava o x, aumentava o y, crescente. Aumentou o x, diminuiu o y, decrescente. Domínio todos os reais, então qualquer valor que eu atribuir para o x vai existir gráfico. E a imagem também, então os reais positivos, né, diferente de zero, porque a imagem eu faço essa leitura aqui, ó, no y. Professor, então quando tiver um expoente negativo, dá para inverter a fração ali. E isso, Bruno. Sempre que você tem um expoente negativo, você inverte a fração e torna ele positivo e resolve a potência normal. Eu acho mais fácil até pensar nisso, né? Ou, né, para talvez entender. Isso aqui tem muitos caminhos da gente resolver isso aqui, mas eu quero mostrar os caminhos aqui sem a calculadora. Um caminho até com a calculadora seria pegar 2 dividido por 5 elevado na potência menos 1 e achar o 6,25. Não ia resolver algebricamente. Dá também para resolver isso aqui como uma divisão de fração. 1 dividido por 2/5 elevado na 2. Aí você teria assim, ó, 1 dividido por 4 sobre 25. Uma divisão de fração é copiar a primeira e inverter a segunda, né? Então também ia chegar nos 25 sobre 4, né, usando aquela ideia de transformar aquele expoente negativo como 1 sobre todo aquele número no positivo. Tá? Só que como isso aqui acaba se criando uma regra que sempre, né, fazer todo esse processo aqui, vai chegar exatamente no termo que é só inverter aqui o denominador e o numerador e transformar ele positivo. De novo, fica a dica que, pessoal, quem está com dúvida na parte da potenciação, né? Dá uma procurada lá no Khan Academy, potenciação, tem muito exercício para treinar as propriedades, tá? Então também vale a pena dar uma olhada. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos seguir? Na verdade, são Só um esses. minuto que eu vou copiar esse gráfico. Tá.
Tu sabe que isso aí tem na apostila, né? Só não tem a resolução, né? A resposta não tem na apostila, você tem que ir preenchendo. Ô, professor, Sim. então quando é decrescente, o y é menor que o x. É que assim, ó, quando ela é decrescente, tu pode olhar, Bruno, pelo valor do A, que o 2 dividido por 5, lá é 0,4. Então, o 0,4 está entre 0 e 1. Quando o valor do A está no intervalo entre 0 e 1, é decrescente. Se o A é maior do que 1, aí ela é crescente. A outra análise é se o x aumenta e o y diminui, né? Então, quando o x aumenta, né, aumentando os valores de x, as respostas estão diminuindo, aí também dá para fazer essa análise, né? Sem olhar o coeficiente do A. Visualmente fica fácil vocês verem, ó, tá diminuindo essa curva, né? Então tá decrescendo. Quando ela está aumentando, para o outro lado está crescendo. Entendi, ok. Então, pessoal, só para finalizar, então agora vocês vão trabalhar na lista 28, página 115. Deixa eu deixar aqui uma mensagem. Pessoal, agora, então, seria isso para a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida da aula passada, da lista, quiser tirar, então eu vou ficar à disposição, né? Ou se alguém quiser trabalhar na lista e já me perguntar alguma dúvida, então eu fico mais uns minutos aí para ver as dúvidas de vocês, tá? Obrigado a todos pela participação. Professor, é para enviar essas últimas listas? Ainda não, Yasmin, eu vou marcar lá mais para frente uma data. Vamos fazendo todas elas e deixo no caderno, depois vocês vão entregar todas elas juntos, tá? Professor, Eu ia mandar os links também das aulas. Vocês aguardem um pouquinho. Deixa eu só vou parar a gravação. Ou eu vou deixar na gravação para ter o